Iniciando as aulas dessa segunda semana, agora a gente vai começar a ver as regras gerais de derivação. Essas regras, elas decorrem lá da definição de derivada, porém elas se apresentam de uma forma, digamos, mais prática para resolver a derivada. Então a gente vai ver essas regras de derivação divididas em várias partes, para não ficar uma aula tão longa. Na aula passada a gente viu que a derivada na forma de função, ela pode ser dada por essa expressão. Então, o que a gente vai fazer nessa aula de hoje, tudo decorre desse cálculo de derivada. Então, nessa semana, veremos várias regras de derivação que decorrem da definição de derivada e que permite determinar as derivadas de uma forma mais prática e rápida. Essas regras, elas são trabalhadas sem ser demonstradas, porém, se eu quiser demonstrar, basta aplicar aquela regra anterior da definição de derivada nas funções que eu obterei o mesmo resultado. Então, no que segue, a gente vai usar U e V para representar funções que dependem da variável x e C, alfa, K e A, sempre que elas aparecerem, eu vou entender que são constantes, ou são um número, Essas regras de derivação, elas estão todas dispostas em uma tabela que eu vou colocar aí no Moodle, vai estar disponível no Moodle. Eu sugiro que vocês baixem e imprimam antes de continuar com a aula. Então, nessa tabela, nós vamos ter essa primeira parte que está circulada de azul, que é a parte que estão listadas as derivadas. Além disso, nós vamos ter uma parte dedicada às identidades trigonométricas, que tem uma parte na primeira página e uma parte na segunda página, que é essa que está circulada de vermelho. Então, basicamente, para o que a gente vai estudar até a próxima prova, dessa tabela, a gente só vai usar essa parte circulada de azul, que tem regras de derivadas, e, eventualmente, vamos usar essa parte circulada de vermelha, que estão as identidades trigonométricas. Então, começando aqui pela primeira regra de derivação, ela diz o seguinte: se C é uma constante e f de x é igual a C, ou seja, f de x é a função constante, para todo x, então a derivada de f de x é igual a zero. Ou seja, se f de x é igual a C, então f' de x, que é o símbolo que a gente está usando para indicar a derivada, f' de x, é igual a zero. Essa regra ela vai estar lá naquela tabela que eu mostrei anteriormente, na fórmula número 1, escrita dessa forma: y é igual a c, então y' é igual a zero. Essa expressão aqui é essa mesma daqui, só que usando, ao invés do f de x, usando o y. Então vocês podem encontrar essa fórmula lá na tabela anterior. Então, de acordo com essa nova regra, a gente tem lá da lista de exercício 5, a última lista de exercício, que a derivada de f de x igual a 3 vai ser f' de x igual a zero, porque pela regra aqui, a derivada de uma função constante é sempre zero. E da mesma forma, se f de x é igual a meio, então f' de x é igual a zero. Sugiro que voltem lá na resolução dos exercícios da aula 5 e confiram lá se o resultado deu esse mesmo. Se realmente a derivada da constante é igual a zero. Bom, outros exemplos, seguindo essa mesma regra aí. Se f de x é igual a 5, então f' de x é igual a zero. Se f de x é igual a menos 1 também é constante, então f' de x também é igual a zero. E se f de x é igual a 100, f' de x é igual a zero. Então, pela regra, sempre que eu tiver uma função constante, a derivada vai ser igual a zero. Essa outra regra, derivada de uma função potência. Se n é um número racional e f de x é igual a x elevado a n, então a derivada de f de x é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Ou seja, f de x é igual a x elevado a n, então a derivada de f de x é igual a n vezes x elevado a n menos 1.
Comparando com as fórmulas lá da tabela, a gente pode ver que essa fórmula ela tem relação com 3 fórmulas lá. A primeira, que é y igual a x, que fala que a derivada de y igual a x é y igual a 1. Uma outra, que é y igual a c vezes u, onde esse u, né, lembrando, ele é uma função que depende da variável x. Então, a derivada disso aqui seria c vezes a derivada de u. E ainda posso relacionar ela com a fórmula número 7, que é y igual a u elevado a alfa, com esse alfa diferente de zero. Que a derivada dela vai ser alfa vezes u elevado a alfa menos 1 vezes a derivada de u. Bom, por que eu posso falar que isso aqui tem relação, né? Que todas essas fórmulas estão relacionadas com essa. Vamos ver aqui, ó. Se eu tenho esse y igual a x, eu posso, se só tenho x, né, eu entendo que tem um 1 ali no expoente. Se eu calcular a derivada utilizando essa regra, eu teria aqui, ó, x elevado a 1, a derivada ficaria y', que é igual, esse n que está no expoente, né, na regra, eu desço ele para antes da fórmula, então esse 1 que está no expoente, eu desço ele para antes da fórmula, então vai ficar 1 vezes o x elevado ao mesmo n menos 1. Como aqui o n é 1, então n é 1 menos 1. Bom, mais 1 menos 1 é 0, x elevado a 0 é 1, todo número elevado a 0 é 1, né? E 1 vezes 1, então isso aqui é igual a 1, que é a mesma regra ali. Se eu considero agora essa regra número 3, se y é igual a c vezes u, bom, esse c eu vou entender ele como uma constante, então vou só repetir ele e vou preocupar com a derivada apenas desse u. E por último, essa regra número 7 também tem relação com essa fórmula aqui, pois eu posso considerar esse u como sendo o que está substituindo o x aqui, né? No caso aqui, ao invés de ter só a variável elevada a n, eu teria uma função que depende da mesma variável elevada a alfa. Esse alfa aqui a gente viu que ele também é uma constante. E no caso aqui eu vou exigir que ele também seja diferente de zero. Então, nesse caso, a derivada dessa função aqui vai ser o quê? Trazer esse alfa para antes do u, multiplicar por u elevado a alfa menos 1, da mesma forma aqui desse n menos 1, né? Vezes a derivada dessa função aqui dentro. Então, esse u que está aqui dentro, eu vou derivar ele multiplicando ali na frente. Então, em outras palavras, né, o que a gente viu aqui como regra da derivada de uma função potência, ela é equivalente às fórmulas 2, 3 e 7 da tabela. Então, aplicando essa regra, vamos fazer as derivadas dessas funções, que, no caso, são as mesmas questões lá da lista de exercício 5, que depois eu quero que vocês confiram se o resultado deu certo. Então, nesse caso aqui, a derivada de f vai ser quem? Pela minha regra aqui, né, eu mantenho a minha constante e multiplico pela derivada da função. No caso aqui, a função seria o x. Então, mantenho a constante e multiplico pela derivada de x, que, de acordo com a primeira regra, vale 1. Então, a vezes 1. E a vezes 1 é igual a a. Nesse item B, a derivada da função vai ser o quê? F' de x, que é igual. Então, vou manter a minha constante, a, vezes a derivada de x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado, então vou usar essa opção aqui já. Ó. X vai ser o u e o quadrado vai ser o alfa. Então, vai ficar a vezes a derivada desse x ao quadrado, que a derivada dele é usando a regra 7. Então, x ao quadrado vai ficar 2, que eu desci o expoente, né? Vezes x elevado a 2 menos 1, vezes a derivada do x. A derivada do x é 1. Então, isso aqui é igual a vezes 2 vezes 1, posso falar que isso é 2a. X elevado a 2 menos 1, 2 menos 1 é 1, então posso falar que isso aqui é 2ax.
Essa outra função aqui, ó, essa função, para ficar mais fácil de resolver, eu vou escrever ela da seguinte forma. F de x vai ser igual a 3x elevado a meio. A derivada da função nesse caso, então o f' de x é igual, desço o alfa aqui para antes do u, né? Então, meio vezes 3x, que é o próprio u, né? A própria função u, elevado a meio menos 1. Então, elevado a menos meio. Vezes a derivada de 3x. Derivada de 3x, usando aqui a segunda regra, eu repito a constante e derivo a função, derivo x, e a derivada de x eu sei que é 1. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes a derivada de x, que é 1, que é igual. Aqui eu posso fazer 3 vezes 1 vezes meio, que vai dar 3 meios, vezes esse 3x que está elevado a menos meio, eu posso passar ele para o denominador, para o expoente ficar positivo. Então vai ficar 1 sobre 3x elevado a meio positivo, que é igual. Então aqui eu posso falar que é 3 sobre 2, que multiplica 3x elevado a meio, é a mesma coisa que raiz quadrada de 3x. Então, sobre raiz quadrada de 3x. Então, nesse caso, a minha resposta é essa. Se quiser, eu posso racionalizar isso aqui também para não ficar raiz no denominador, mas isso aqui já é uma boa resposta. E por último, esse exemplo D aqui, eu posso também reescrever essa função de uma forma para ficar mais fácil de visualizar o cálculo da derivada, que é passar esse x para o numerador, né? Com isso ele vai ficar com expoente negativo. Para calcular a derivada, então vou ter que a derivada de f de x é igual desço o expoente para antes do x, então vai ficar menos 2, x elevado a menos 2 menos 1. Então isso aqui vai ficar menos 2x a menos 3. Já calculei a derivada, posso voltar esse x a menos 3 para o denominador. Então vai ficar menos 2 sobre x ao cubo, porque quando eu volto ele para o denominador, o expoente fica positivo. Então tem aqui o resultado dessa derivada. Agora eu peço que voltem lá na lista de exercício número 5 e confiram se os resultados obtidos lá realmente são esses, ou seja, se o nosso cálculo aqui ficou certo. Mais alguns exemplos aí envolvendo essa mesma regra. Então nós podemos fazer essas derivadas aqui, ó. Se a minha função é 2x à quinta, então a derivada dessa função vai ser, repito a constante, vezes a derivada de x à quinta. Desço 5 para antes do x, vezes x elevado a 5 menos 1, que é 4, vezes a derivada de x, que é 1. Então, 2 vezes 5 vezes 1, 10. X elevado à quarta. Pronto, derivada calculada. Nesse caso daqui, é melhor eu reescrever a minha função, né? Para ficar mais fácil de entender que função é essa. Então, nesse caso aqui, eu posso reescrever ela como x elevado a 2 sobre 3. Porque esse 2 ele mantém aqui no numerador, né? E esse raiz cúbica ele se transforma em 1/3. Então, 2 vezes 1/3 vai dar 2/3. E a derivada dessa função ela vai ser f' de x, que é igual, esse 2/3 pela regra, eu vou descer ele para antes da função, então 2 sobre 3, vezes x
elevado a 2/3 menos 1. 2/3 menos 1 é menos 1/3. Vezes a derivada de x, que é 1. Então, aqui eu tenho o seguinte. 1 vezes 2 é 2. Esse x elevado a menos 1/3, como o expoente está negativo, eu posso passar ele para o denominador para ficar positivo. Então, vai ficar 3x elevado a 1/3 no denominador. Aqui agora, como eu já calculei a derivada, já tenho o expoente positivo, eu posso transformar isso aqui numa raiz cúbica, né? Observar que quem está elevado a 1/3 é apenas o x, então apenas o x que vai para dentro da raiz. Então aqui vai ficar 2 sobre 3 raiz cúbica de x. Então esse é o resultado aí dessa derivada. E o outro exemplo aqui, novamente eu posso reescrever essa função de uma forma para que fique mais fácil de visualizar quem é ela, né? Então isso aqui vai ser menos x elevado à quinta, ou melhor, menos x elevado a menos 5. E a derivada dessa função vai ser quem? F' de x, que é igual a menos, vou pôr aqui um menos 1 para ficar mais fácil de visualizar essa questão do sinal. Esse menos 5, para calcular a derivada aqui de x à quinta, eu vou descer o menos 5 para antes do x, então menos 5. Como eu tenho o produto aqui e o sinal negativo, eu vou colocar isso aqui entre parênteses, para não ficar dois sinais juntos. E derivando o x à quinta, né, então desci o 5 para antes do x, vezes x elevado a menos 5 menos 1. Então, vezes x elevado a menos 6. Vezes a derivada de x, que é 1. Então, isso aqui é igual a menos 1 vezes menos 5, que é 5, vezes 1, continua 5. Vezes x a menos 6, né? Mas como esse x a menos 6 está o expoente negativo, eu posso voltar ele aqui para baixo, para ficar com o expoente positivo. Então vai ficar x elevado à sexta. Bom, com isso a gente termina essa primeira aula e temos aí mais algumas aulas tratando, né, de regras gerais de derivação.